Até ao dia 11 de agosto deste ano, 10.714 atletas, vindo de 206 países, terão competido em 329 provas, correspondentes a 32 desportos e a 48 disciplinas desportivas. Estes são os Jogos Olímpicos de Verão. Como sabem, os Jogos Olímpicos realizam-se de 4 em 4 anos, mas eles estão divididos em duas partes. Os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Olímpicos de Verão. E por isso estas duas partes são de 2 em 2 anos. Ou seja, daqui a 2 anos teremos os Jogos Olímpicos de Inverno e daqui a 4 anos voltaremos a ter os Jogos Olímpicos de Verão. Os Jogos atraem a atenção de muitas pessoas. Mas eu perguntei-me, o que é que os Jogos Olímpicos têm a ver com a fé? Que pontos comuns encontramos nós no desporto, nos Jogos Olímpicos, entre aquilo que a Bíblia diz também com alusões ao desporto e aquilo que nós vemos diariamente? Quais são as diferenças entre a teologia bíblica e o desporto atual? E que lições também podemos nós tirar que sejam proveitosas para a nossa vida espiritual? Há um senhor que se chama Rui Tavares Guedes. Ele escreveu um artigo na Visão no dia 31 de julho deste ano, justamente sobre os Jogos Olímpicos, e ele dizia com muito interesse que os Jogos tornaram-se uma religião. E é verdade. E sabiam os irmãos que foi dessa maneira que o homem que inventou os Jogos Olímpicos da era moderna, o barão Pierre de Coubertin, os imaginou? Ele mesmo escreveu que os Jogos eram uma espécie de religião que pudesse conduzir o mundo para a paz, graças à competição sã entre, reparem o que ele disse, atletas purificados num ambiente sagrado. Pierre de Coubertin queria que os Jogos Olímpicos se transformassem numa religião. E não são apenas os Jogos Olímpicos que se transformaram na religião global moderna, foi todo o desporto. Porque os irmãos, reparem bem, quando qualquer recinto desportivo, que seja ele um pavilhão, um estádio ou uma piscina, onde esteja a decorrer uma competição desportiva, vocês vão reparar que ele está aberto a determinadas horas, tal como aqui, e tem os seus adeptos. E esses adeptos levam os seus elementos religiosos, cascóis, camisolas, entoam os seus hinos sagrados, os hinos dos seus próprios clubes. O desporto tem os seus deuses, mas também tem os seus demónios. O desporto é capaz de gerar uma emoção coletiva. E reparem os irmãos, que o desporto ensina aos atletas uma coisa engraçada. Todos aqueles que estão a competir neste momento nos Jogos Olímpicos sabem, um erro, uma falha, uma decisão mal tomada, eles podem perder a medalha que eles estavam a aspirar. E nesse sentido, os Jogos Olímpicos confrontam-nos a todos nós com duas coisas que são familiares da condição humana: a nossa finitude e a nossa fragilidade. E cada vez que nós somos confrontados com a nossa finitude e com a nossa fragilidade, é isso que abre o caminho para a espiritualidade, sabiam? Portanto, os Jogos Olímpicos, desse ponto de vista, têm muitos aspectos a ver com a fé. Eu fui fazer uma pequena pesquisa na agência noticiosa dos Adventistas. Não é a ANA. É a AN, ok? A ANA não. A ANA é a agência noticiosa falsa dos Adventistas. Mas há uma agência noticiosa mesmo dos Adventistas. E eu descobri uma coisa. Descobri, por exemplo, que no dia 1 de julho, para celebrar justamente o ambiente olímpico, a divisão sul-americana, dia 1 de julho, fez um encontro no Centro Desportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Uma jornada que juntou 900 adolescentes para praticar desporto. E nessa jornada, estes 900 adolescentes praticaram futebol, voleibol, basquetebol e ténis de mesa. Mas sabem que o ambiente olímpico não se fica apenas pelo desporto. Consultando uma vez mais a agência noticiosa adventista, eu descobri que
os neozelandeses organizaram um encontro de coros religiosos em Auckland, na Nova Zelândia. E esse encontro de coros religiosos decorreu de 15 a 21 de julho deste ano. E imaginem vocês, o encontro foi ganho pelo Coro Adventista de Avondale. O Coro Adventista de Avondale chama-se A Promessa. E eles ganharam 2 diplomas de ouro, tendo um deles a categoria de melhor coro do mundo. E olhem que não foi uma coisa pouca, porque, segundo diz a notícia, participaram 11 mil pessoas, 250 coros, que vieram de 42 países. E, portanto, o coro de Avondale, com estes 2 diplomas de ouro, ganhou ainda não apenas o prestígio de ter ganho uma competição mundial de coros, mas ganhou ainda a oportunidade de, daqui a 2 anos, participar diretamente na outra edição do Campeonato do Mundo. A própria Bíblia tem várias alusões ao desporto. Os irmãos devem se lembrar, de certeza. Já agora, lembram-se? De certeza, eu tenho certeza. Lembram-se de um profeta que era um excelente corredor, um excelente atleta? O profeta que era um excelente atleta. Excelente, realmente excelente. Mas só porque o Espírito de Deus o ajudou. Chamava-se Elias. Diz a Bíblia que o Elias correu adiante do carro de Acabe até chegar a Samaria. Não é coisa pouca. Correr adiante do carro de Acabe não é coisa pouca. O apóstolo Paulo fala várias vezes do desporto. Uma delas, podemos abrir a nossa Bíblia na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, e os irmãos de certeza conhecem esta passagem, e diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E, neste sentido, o apóstolo Paulo faz alusão a uma metáfora do desporto para dizer, tal como o desporto tem regras fixas, regras que os atletas têm que cumprir se não são desqualificados, a vida cristã tem uma ética. Não pode haver um comportamento errático. Tem que haver um comportamento cristão segundo a ética. O apóstolo Paulo volta a falar do desporto na primeira epístola aos Coríntios. É engraçado, numa alusão, num contexto que tem a ver com a maneira pela qual nós somos chamados a diversificar a forma como apresentamos a fé. Um pouco como vocês viram ainda esta manhã no boletim missionário. E aí, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 24 a 27, o apóstolo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo o atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo estava bem familiarizado com uns jogos que foram o protótipo dos Jogos Olímpicos. Chamavam-se os Jogos Istmicos. Jogos esses que se jogavam em Corinto, em honra do deus Poseidon. Paulo conhecia isso. Ele sabia que quem ganhava os jogos, quem ganhava a prova, era coroado com uma coroa, imaginem vocês, folhas de pinheiro. E recebia uma palma de folhas de pinheiro também. Era assim no tempo do apóstolo Paulo. Mas atenção, nós às vezes corremos o risco de tirar estas passagens do seu contexto e de pensar coisas que não estão de acordo com a teologia bíblica. Às vezes nós imaginamos o que é o desporto hoje e tiramos imediatamente ilações para a nossa vida cristã, mas temos que o fazer com muito cuidado. Porque senão, meus queridos irmãos, falhamos redondamente o alvo. Deixem-me dar-vos um exemplo. Baseados nesta passagem, por exemplo, de 1 Coríntios 9, nós poderíamos correr o risco de pensar que, tal como num estádio desportivo todos correm, mas só um ganha o prémio, seríamos tentados a pensar que o mesmo aconteceria na vida cristã. Mas não é verdade.
Não é verdade. E seríamos tentados a pensar que poderíamos ganhar pelos nossos esforços. E também não é verdade. Todos os que estão aqui nesta sala, e eu desejo sinceramente que todos os que estão aqui nesta sala sejam um dia vencedores, mas todos serão vencedores porque Cristo já venceu. O próprio Cristo diz que ele inverteu o pódio. Nos Jogos Olímpicos, o pódio é constituído por 3. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Os 3 melhores. Os 3 primeiros. Mas Jesus disse assim, os últimos serão os primeiros. No pódio celestial, os primeiros não são sempre aqueles que vão ao pódio. Jesus inverteu a ordem. E é interessante que os irmãos poderão também perceber que, enquanto que na experiência do desporto, aquele que investe tudo ganha, Jesus diz, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E finalmente, o apóstolo João salienta também uma coisa. Enquanto que na experiência desportiva tudo se faz em função do cronómetro, ou seja, cronometra-se tudo, na experiência religiosa tudo se faz em função da eternidade. E não se esqueçam que a vitória que triunfa sobre o mundo, diz João, é a nossa fé. Mas é verdade que há outros elementos no desporto que podem ser úteis para a nossa vida espiritual. Por exemplo, o desporto salienta a importância da disciplina, do domínio próprio, do compromisso total, do treino que cada atleta tem que fazer diariamente. Ou seja, da responsabilidade que cada cristão tem de diariamente se envolver numa relação com Jesus Cristo. Há coisas interessantes que nós podemos tirar do desporto. E esta manhã eu gostaria não de partir aqui de 1 Coríntios 9, mas de uma outra passagem que me chamou também a atenção, a Epístola aos Hebreus. E só vou ler dois versículos nesta Epístola aos Hebreus. É o capítulo 12. O capítulo 12 e os versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O versículo 1 começa com a palavra portanto. Logo os irmãos já sabem uma coisa. Começa com o portanto, leva-nos para onde? Os meus alunos do curso de homilética, se um texto começa por um portanto, ou por um porque, leva-me para onde? Para trás. Para trás. Ele obriga-me a ir atrás. O que é que está atrás do capítulo 12? É o 11. E o 11 é a galeria dos heróis da fé. E é engraçado, o apóstolo que escreve o capítulo 12 diz assim, portanto, também nós que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São as do capítulo 11. É engraçado, nós seríamos tentados a pensar que temos as grandes figuras do desporto do capítulo 11, o Moisés, o Abel, o Enoque, a Raabe, a Ruth, o David e todos os outros seriam essa galeria de ilustres desportistas que fizeram a corrida e que nós estaríamos a admirá-los, mas não é isso que o apóstolo está a dizer. O apóstolo está a dizer uma coisa engraçada, nós não estamos a admirar uma corrida do passado. Nós estamos a correr no presente e são eles que nos estão a admirar a nós. É isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que não são eles os atletas, nós é que somos os atletas. Nós é que estamos nesta corrida. Eles já correram. Eles já fizeram a sua prova. Nós estamos a continuar esta prova porque ela ainda não acabou. E é engraçado onde é que se corre esta prova.
A palavra estádio, em grego, diz-se agon. É da palavra agon que vem a nossa palavra agonia. E nós estamos a correr no estádio. Porquê a palavra agonia? Porque nós estamos a correr para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Mas como todos os atletas, nós somos conscientes das nossas fraquezas. Somos conscientes das nossas finitudes. Somos conscientes dos nossos erros. Somos conscientes das nossas más decisões. Essa é a agonia. Esse é muitas vezes o mal-estar que nós próprios sentimos. E esse mal-estar que nós próprios sentimos é compensado por uma outra palavrinha que também está aqui no versículo 1. Diz o apóstolo, corramos com perseverança. É a palavra upomone. E a palavra upomone significa perseverar diante de efeitos destruidores adversos. Perseverar diante de efeitos destruidores adversos. E sabem porque é que o apóstolo neste momento está a dizer isto a estes crentes da Epístola aos Hebreus? Porque estes crentes da Epístola aos Hebreus são descritos como crentes que já têm muitos anos de experiência, mas inexplicavelmente são crianças na fé. Não cresceram, não amadureceram. E além disso, têm também problemas do exterior. São perseguidos. Muitos perderam as suas propriedades. Outros foram presos. E a esmagadora maioria deles está a ponderar se deve voltar ao paganismo ou se deve voltar ao judaísmo. E o apóstolo está a dizer, esta é a nossa corrida. Nós estamos nesta corrida. Foi Deus que nos colocou nesta corrida. E nós estamos a correr a mesma corrida que outros já correram, exatamente com as mesmas questões. Exatamente com os mesmos sentimentos. E o próprio Deus que está a dizer isto, está a dizer duas coisas importantes. Sabem que nas provas desportivas dos Olímpicos, além do atleta, quem é o outro elemento-chave? O treinador. E se o atleta não segue as orientações do treinador, ele corre sérios riscos de falhar o objetivo. E o treinador está a dizer duas coisas interessantes. Ele está a dizer assim. Primeira coisa, diz o treinador, desembaraçem-se do peso extra. Diz ele, desembaraçamos-nos de todo o peso. Nós poderíamos ser tentados a pensar que este todo o peso é o pecado. Mas não. Este todo o peso é aquilo que muitas vezes impede o nosso esforço, mas que nos parece bem. Por exemplo, o excesso de confiança, o orgulho das nossas competências, o espírito competitivo, o gosto pelo aplauso, o pensarmos que somos experientes. Não, eu tenho experiência, eu sei isto, eu conheço isto. Esse é o peso. É o peso que nos pode fazer falhar a corrida. Por isso o treinador diz uma primeira coisa, desembaraça-te disso. Isso é o que acontece no mundo desportivo à tua volta, não é o que acontece na corrida cristã. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nem de 200, nem de 500, nem de 1000, nem de 10.000. Nós estamos numa corrida a longo termo. Sabiam que os atletas gregos corriam nus? Por isso é que o apóstolo diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Eles corriam nus, porque qualquer vestimenta que eles levassem poderia embaraçá-los. Sabem que naquele tempo não havia as belas vestimentas que hoje nós temos para os atletas, que já estão prontas e estudadas para vencer o atrito, para vencer o ar até. Naquele tempo não havia, por isso eles corriam nus. E em seguida, o treinador diz outra coisa, deixando aquilo que nos embaraça. As grandes marcas dizem-nos uma coisa engraçada, que nós todos caímos nela. Tu és capaz. Vai em força que tu és capaz. Just do it. Quem é que diz isto?
é Nike. Just do it. Jesus diz uma coisa simples. Sem mim, nada podeis fazer. E este é o que o treinador me diz. Não te deixes enganar. Nem por excesso de peso, nem por excesso de confiança, nem pelas tuas habilitações, nem pelo teu gosto do aplauso. Segundo, não te deixes enganar pelo pecado. O pecado é aquilo que nos faz fazer coisas que nós não gostaríamos. O pecado é aquilo que nos faz falhar o alvo. O pecado é aquilo que muitas vezes nos faz revoltar contra o próprio Deus. Mas o treinador também diz uma outra coisa importantíssima. Não é só toma cuidado com o teu excesso de confiança, ou toma cuidado com o teu gosto pelo aplauso, ou toma cuidado com a tua experiência, ou toma cuidado com o pecado. O treinador diz uma coisa positiva. Nesta corrida, não é para a meta que tu tens que olhar. Não é para a meta. É para mim. Olhando, diz ele, para o autor e consumador da nossa fé. É para mim que tu tens que olhar. E sabem, o problema na corrida, irmãos, é que às vezes nós olhamos para nós. Olhamos para as nossas deficiências, olhamos para as nossas fraquezas e dizemos, eu nunca vou conseguir. Ou então olhamos para os outros, começamos a comparar-nos com os outros, eu corro melhor do que ele. Ou então olhamos para o estádio. E no estádio está lá o Abel, o Moisés, a Raabe, a Ruth, o David, o Paulo, etc. E nós dizemos, com aqueles eu não vou longe, eles correram muito melhor do que eu. De maneira que o treinador disse, só tens que olhar para um. É para mim. É para mim. E porquê é que nós temos que olhar para Jesus? Por uma razão simples, ele já acabou a corrida. E ele conseguiu acabar a corrida sem nenhuma falha. Todos os outros concluíram a corrida porque morreram pelo caminho. E concluíram a corrida com muitas falhas. O treinador concluiu a corrida sem qualquer falha, 0 falhas. E por isso ele diz, olha para mim. Tens que olhar para alguém, olha para mim. Porque é ele que nos pode confortar quando nós olhamos para as nossas deficiências. É ele que nos pode ajudar e consolar e dizer que apesar do que ainda falha, ele está connosco, ele corre ao nosso lado. Olhar para Jesus é a forma do autor da Epístola aos Hebreus dizer que nós somos discípulos. Porque o discípulo, irmão, é aquele que segue o Mestre. É aquele que confia no Mestre. É aquele que segue as orientações do Mestre. Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. Quem é que seguiu os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992? Alguém aqui? Alguém aqui ainda se lembra dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992? Mas podem ver no Facebook. Está no Facebook esta experiência verdadeira que eu vos vou contar. Corrida de 4 vezes 400 metros. Derek Rodman. Derek Rodman era o atleta britânico campeão do mundo da corrida de 4 vezes 400 metros. E nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ele, tal como os outros atletas, partiu. E ele ia bem posicionado na corrida, quando de repente ele se agarrou à sua coxa direita. E fez um esgar de dor na sua face. E caiu. Qualquer coisa tinha corrido mal, uma ruptura, qualquer coisa. E de repente ele levantou-se e começou a coxear. E coxeava na direção da meta. O público aplaudia porque ele já não ganhava. Ele já não ia ganhar. Era impossível. Ele não ia ganhar. Mas ele estava a caminhar para a meta. Ele queria concluir a corrida. E o público aplaudia o esforço deste homem que chorava de dor. Até que de repente, do público, saiu um homem, o seu pai. Saiu e foi ter com ele, abraçou o filho e levou o filho até à meta. E o público levantou-se. Agora eram as pessoas que estavam a chorar.
choravam e aplaudiam, porque aquele atleta provavelmente não teria conseguido chegar à meta se não fosse o pai. E o pai veio ajudá-lo a chegar lá. Mais tarde, o pai disse numa entrevista aos mídia: fiquei mais orgulhoso dele do que se ele tivesse ganho a medalha de ouro. Esta é uma bela imagem do Pai do Céu. Do Pai do Céu que, quando nos vê desanimados nesta corrida, vem em Jesus Cristo acompanhar cada um de nós. Vem em Jesus Cristo agarrar em cada um de nós e dizer-nos: eu vou contigo até à meta. Esta não é uma corrida que tu possas ganhar pelos teus esforços. Esta não é uma corrida que tu possas ganhar contra os outros. Esta não é sequer uma corrida que tu possas ganhar contra ti próprio. Esta é uma corrida em que, para ganhar, tu tens que o fazer comigo. Estão a ver, meus irmãos? As imagens desportivas muitas vezes enganam. Aquilo que se passa no mundo do desporto não é aquilo que se passa, forçosamente, na experiência cristã. Mas a Epístola aos Hebreus diz-nos algo de essencial. O Deus que é conosco em Jesus Cristo apoia-nos, incentiva-nos, orienta-nos. Já venceu a corrida e vai fazer de cada um de nós vencedores. Somos todos vencedores em Cristo, com Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por aquilo que tu nos transmites na tua palavra. Obrigado porque tu nos chamaste a esta corrida. Tu nos acompanhas nesta corrida. E pela tua graça nós vamos ao teu lado finalizar esta corrida. Obrigado porque, apesar das nossas fraquezas e das nossas deficiências, tu aproveitas e tu consegues transformar essas fraquezas em forças. Obrigado, Senhor, porque apesar das agonias pelas quais nós passamos, o estádio levantar-se-á de pé para te aplaudir e para nos aplaudir através do que tu cumpristes em cada um de nós. Agradecemos-te por tudo isto, confiados nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.